Oi, gente! A gente estava aqui conversando, nós duas agora, e decidimos parar para fazer um vídeo rápido para falar sobre a importância da gente ser resiliente e lidar com as situações que saem do nosso previsto na nossa vida. Na nossa vida a gente não tem controle de muitas coisas e o tempo inteiro os nossos planos são desafiados, trocados, mudados a rota, né? O jeito, e a gente precisa estar sempre redirecionando, reorganizando, tentando mais uma vez. E que se a gente não tem essa visão, a gente começa a se colocar como vítima por acreditar que essas coisas só acontecem com a gente. E quanto mais a gente se coloca nesse papel de vítima, pior as coisas vão ficando, né? Porque aí elas vão tomando uma proporção muito grande. E aí é onde acaba gerando um sofrimento, um mal-estar, aquele pensamento de vitimismo. Quanto mais isso se repete, mais você se distancia do seu propósito, mais você se distancia dessa paz. Sim, a gente vai saindo da frequência, né? Se a gente começa a acreditar que só acontece comigo, que as coisas não dão certo na minha vida, realmente começa a não dar. É impressionante isso. A gente precisa entender que são coisas naturais da vida. A partir do momento que você está aqui nessa vida humana, coisas vão acontecer contrárias àquilo que a gente espera, àquilo que a gente planeja. Nem tudo sai do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente esperou. Coisas não tão boas vão acontecer no nosso cotidiano, na nossa rotina, e nós precisamos ser resilientes, perseverar, acreditar, até para a gente poder lidar com essas situações da melhor maneira possível. Sim, e entender, né, que se está acontecendo com a gente, não é por engano, né? Tem um porquê, então é para nossa evolução pessoal. E o que vai mudar é como a gente encara isso. Se a gente encara dessa forma, entrando no vitimismo, entrando no porquê comigo, né? E a gente vai realmente caindo nesse papel e não entendendo o propósito das coisas acontecerem com a gente. A gente não entra no papel da autorresponsabilidade, de entender, tá, aconteceu comigo, então por quê? Né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar? Por que isso continua acontecendo? Exatamente. Porque se continua se repetindo, alguma coisa você precisa rever, alguma coisa está errado. E a gente precisa entrar no papel de agradecer até mesmo pelos imprevistos, pelas coisas não tão boas que acontecem na nossa vida, que sai da rota, que sai do caminho, porque talvez não, são essas coisas que vão amadurecendo cada um de nós e que vai levar a gente para onde a gente tem que chegar. Né? Porque você imagina, se nada disso acontece, se a vida é feita só de coisas boas, tudo dá certo, tudo tá lindo, e aí, cadê a parte que você amadurece, que você aprende, que você se desenvolve como ser humano? Sim. Que você evolui para um plano espiritual maior? Não tem, porque você não vai ter passado por esse processo que você precisa passar. Então, entender o porquê dessas coisas estarem acontecendo na nossa vida, e muitas vezes elas vão continuar se repetindo até você entender e se permitir evoluir, né? Sim, entender a mensagem, né? Isso, entender a mensagem e se permitir evoluir. Exatamente, é isso, é entender que não é por acaso e sair do lugar de que, poxa vida, só comigo, né? E culpar Deus, culpar a vida por tudo dar errado. E entender que alguma coisa precisa ser olhada. E só vai parar quando a gente olhar para isso. Sim, vai sempre se repetir. Sempre se repetir. Então, assim, a gente precisa ser resiliente. Resiliente para entender quando as coisas não saem como previsto e que tinha um porquê, né, gente? Lembrar sobre a nossa autorresponsabilidade, que quando a gente pega ela na mão, a gente entende que muito da nossa vida tem a ver com as nossas escolhas, com a forma como a gente escolhe lidar com as coisas, com as nossas atitudes. Então a gente não pode cobrar e culpar o mundo por coisas que acontecem com a gente, sendo que de alguma forma a gente cria e cultiva isso na nossa vida. E uma coisa que eu sempre repito aqui nos meus vídeos é que tudo que a gente cultiva cresce. Então, se você aprende a exercer a sua gratidão, mesmo diante as adversidades da vida, coisas que não deram certo, daquilo ali que não deu certo, você tira uma coisa boa, um aprendizado, e você passa a agradecer por aquilo, coisas melhores
vão começar a acontecer como consequência disso. Então, quanto mais você agradece, a tendência é que você evolua cada vez mais e sinta cada vez mais essa paz que está te faltando. E quanto mais você reclama, mais as coisas tendem a piorar, a dar errado, e cada vez você vai se afundando mais, vai entrando nesse ciclo de sofrimento, de coisas dando errado, de reclamações. Exatamente, né? E assim, a gente tem esse corpo mental, o nosso corpo emocional, mas a gente também tem um corpo energético. Sim. E esse corpo energético, ele é consequência de tudo isso, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, se a gente fica vibrando o tempo inteiro no sofrimento, porque comigo, né, no vitimismo, e nessa falta de gratidão, é isso que a nossa energia vai estar passando. Que é isso, né, gente? Muitas vezes a gente não precisa falar nada, as pessoas sentem de longe. E a questão da autorresponsabilidade que a Marcela citou aqui. A gente se colocar como responsável por isso. Ah, mas gratidão se nada tá dando certo. Eu falo que a gratidão é um exercício diário, assim como você ter que levantar e ir para academia. É muito difícil, é chato, muita gente não gosta, exige um esforço, mas é necessário. Comer coisas saudáveis. É muito melhor a gente comer açúcar, a gente comer coisa que engorda, fritura. É muito mais conveniente, mas não é saudável, vai fazer mal. E a mesma coisa é a gente praticar a gratidão. Muitas vezes parece difícil porque está em meio a tribulações, mas mesmo assim você colocar isso como um exercício diário. Então todos os dias de manhã você levanta e agradece. Deu alguma coisa errado, por mais que você está achando que aquilo é o fim do mundo, mas agradece porque aquilo está te trazendo alguma reflexão, algum aprendizado. Então agradeça mesmo assim, porque isso está te permitindo evoluir como ser humano aqui nessa terra. E é isso que vai levar você até o seu propósito. Então, olha, só de vocês entenderem isso, já é um processo lindo. Até mesmo essas coisas ruins que estão acontecendo, já é um processo muito lindo, porque está te permitindo amadurecer e crescer. Então, pratiquem esse exercício diário da gratidão, mesmo você achando que não tem motivos para agradecer. Quando você começa, você percebe que tem muito mais que agradecer do que a reclamar. O difícil é só começar, assim como qualquer coisa na nossa vida que é difícil a gente começar, isso também é. Nos primeiros dias parece difícil, mas depois você vai vendo como a sua listinha vai só crescendo de coisas boas. Gratidão é um hábito, né? Quanto mais você faz, mais você vai adquirindo esse hábito. Exatamente. E enxergando nos detalhes mais motivos para agradecer. E aí a vida passa a ser muito mais leve. Com certeza. Depois disso. É isso. E é ter esse pensamento que até quando as coisas não saem como previsto, elas estão saindo como deveria ser e de alguma forma vai dar certo, né? Exatamente. E você se permitir entender o porquê das coisas estarem se repetindo com tanta frequência na sua vida. Talvez você está tendo uma resistência para poder entender, né, o porquê das coisas, uma resistência ao amadurecimento, ao crescimento, e aí com certeza as coisas vão continuar se repetindo, esse ciclo vai continuar. São padrões, né? Enquanto você não assumir a sua autorresponsabilidade e se colocar como autor da sua história. É isso, exatamente, né? Ninguém está sendo aqui castigado e foi colocado como o que vai acontecer tudo com essa pessoa, sem algum motivo, né? Tem sempre um porquê das coisas. Exatamente. Mas é isso, gente. Era uma reflexão rápida aqui para vocês, para trazer um pouquinho sobre essa questão da resiliência, da autorresponsabilidade e para a gente se lembrar que o que acontece com a gente não é por acaso e tem um porquê e é para nossa evolução sempre. Sempre. E se permitir evoluir sempre. Um beijo, pessoal. Tchau, gente.